Boa noite, meu nome é Raquel e eu sou ressonante há mais ou menos um mês e eu queria compartilhar minha experiência com a ressonância harmônica. Eu não trabalho, já deixando claro, né, igual todo mundo faz nos vídeos aí, eu não trabalho também pro professor Hélio Couto e eu tô somente relatando a minha experiência, por que eu resolvi fazer isso. Quando eu decidi, né, pedir a ressonância harmônica, o que me ajudou foram os vídeos que eu assisti sobre o assunto, né, sobre tudo que foi dito, e isso me motivou, isso me fez querer buscar, isso me fez querer aprofundar ainda mais. Então, eu resolvi também fazer um vídeo compartilhando a minha experiência com a ressonância. Só que outro motivo foi o seguinte: a maioria dos vídeos que eu vi sobre ressonância, todos fazem relato de coisas boas, tipo, nossa, eu tive um salto quântico, nossa, tudo começou a caminhar, ai, que isso começou a fluir. E não foi o que aconteceu comigo, muito pelo contrário. Quando eu estava estudando o caminho das palestras, eu vou falar aqui só da diferenciação que eu tive na vida pessoal. Depois eu vou gravar outros vídeos e vou falar também da influência no profissional, porque senão vai ficar uma coisa muito grande. Mas desde criança eu sempre tive muitas questões filosóficas, né? Sempre tive muitas dúvidas e eu venho de uma base religiosa do catolicismo muito forte, né? Daquele pesado mesmo. Mas eu tinha umas perguntas que ninguém sabia me responder. Por exemplo, depois que a gente morre, o que é que vai acontecer? E as pessoas explicavam da maneira que explicavam. Nas questões da Bíblia, tinham pessoas lá que tinha casos que fulano casou com a Bertana, que teve filho com a Ciclane, Deus abençoou. E eu falava, gente, mas se a gente tem que seguir a castidade, Jesus fala, por que Deus abençoava o fulano com tantas mulheres? E aí o líder religioso me responde, porque era o Antigo Testamento, porque no Novo mudou tudo, então tem que seguir o Novo. Então eu não conseguia entender algumas coisas. E todas as perguntas que eu fazia, as pessoas ainda falavam assim: não tente entender Deus, porque Deus é um mistério. E se você tentar entender, você fica louca. Quando eu era criança, eu devia ter uns 6, 7 anos mais ou menos, eu cheguei a ler a Bíblia toda. Eu tinha uma Bíblia infantil, grande, grossa, eu ficava lendo. Então eu queria muito entender tudo. As pessoas, o universo, esse mundo, o porquê de tudo. Eu era muito curiosa, sou muito curiosa, mas eu nunca tive essas respostas. E aí eu fui crescendo e comecei a questionar algumas coisas da Bíblia. E cheguei ao ponto de falar assim, quer saber, eu vou tirar só o que é bom pra mim, o que não for eu vou deixar pra lá, porque vai contra a religião e eu não vou ter a explicação do mesmo jeito. E eu achava que se eu fosse contra aquilo ali, eu estaria sendo contra a minha família, as pessoas que eu amo, e se as pessoas que eu amo estavam ali, eu tinha que estar também. E eu tinha uma sensação de vazio muito grande dentro de mim. É como se fosse uma não resposta, um Deus muito longe, e essas coisas que muitos de vocês já devem ter passado, enfim. E aí, por causa da questão profissional, eu comecei a buscar o autoconhecimento e comecei a estudar sobre autoconhecimento. Já faz quase uns 4 anos que eu estudo sobre isso e me deparei com física quântica. E relutei com o Hélio Couto, lógico, mas eu percebi que algumas pessoas que eu gostava de seguir tinham feito ressonância harmônica. Eu falei, então vamos lá, vou saber o que é isso. E aí, o que aconteceu? Durante o caminho das palestras, eu tive coisas boas acontecendo. Então, eu saí do meu emprego, que era, né, eu trabalhava de empresa privada, comecei a entrar para o empreendedorismo, as coisas começaram a fluir, cliente. Só que depois, quando eu pedia a ressonância, o primeiro CD, gente, tudo parou, tudo travou, tudo parou. Eu não queria atender, eu só queria dormir. E eu tinha, antes da questão do CD, eu tinha feito até um propósito, as pessoas riam de mim, porque eu comecei a deitar 11 horas da noite, acordar 4:30 da manhã, sabe o clube da manhã? Eu tava nesse nível aí, tomando banho gelado e toda empolgada, mas quando veio o CD, eu travei totalmente. E eu só queria dormir, eu ficava doida para chegar à noite para dormir.
Mas também não era um sono tranquilo. Eu sempre tive sono pesado, de deitar, dormir e apagar. Mas depois do CD, não. Eu tinha sonos, eu acordava a noite toda. Era assim, insônia. Acordava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E depois eu dormia e acordava só quase 8, 9 horas. Eu fiquei sem vontade de querer me arrumar. Unha, cabelo, sobrancelha, tudo, coisas de mulher. Eu fiquei literalmente assim, dentro de um casulo. Não queria conversar com as pessoas. Meu rosto encheu de espinha. Eu fiquei uma semana com dor, com problemas intestinais, dor de barriga, inchaço. Eu fiz até uma listinha. E o que eu fiz? Eu arrumei um caderno, comprei um caderno e comecei a escrever no caderno. Mas eu demorei também para escrever, viu, gente? Umas 2 semanas mais ou menos. E só guardando aqueles acontecimentos. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ouvir uma voz. Vai ver sobre catarse, catarse. E aí eu comecei a assistir vídeos sobre catarse e eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, mas nos vídeos também não falavam de muita coisa que eram coisas ruins. Então eu achava que isso tudo que estava acontecendo era normal, era porque é assim mesmo, porque, né? Até entender que era catarse. E aí quando eu entendi, eu me entreguei, né? Eu deixei acontecer. Ah, quero dormir até tarde, então vou dormir mesmo. E aceitei dormir, acordar até a hora que eu precisava, porque eu entendi que meu subconsciente estava trabalhando ali à noite, estava fazendo, limpando crenças e problemas com pai, com mãe. Eu já não tenho mais a minha mãe, não tenho vó materna, nunca conheci o meu pai. E eu comecei a resolver essas questões também enquanto eu dormia. E aí eu fiz até uma listinha de coisas que foram acontecendo aqui comigo. Ó, eu comecei a ter sono excessivo, distúrbio no humor. Pensa, sabe quando a mulher tá com TPM? O homem sabe porque tem mulher em casa e mulher sabe porque é mulher. Então, gente, hora eu tava muito tranquila e do nada eu tava estressada com qualquer coisinha, qualquer coisa me tirava do meu sério. Total desânimo para trabalhar, eu não queria fazer mais nada. A única coisa que eu ainda me permitia fazer era assistir vídeo, ler livro e só. Às vezes televisão, coisa que eu já tinha parado de fazer era ver TV, eu voltei. Eu só queria ficar em casa, não queria conversar com outras pessoas, até porque é como se eu fosse conversar com outras pessoas e as pessoas não fossem entender o que estava acontecendo comigo. Elas não estavam no mesmo momento que o meu. Me sentia horrorosa. Comecei a me sentir feia, eu olhava no espelho, não estava gostando. Angústia, aquele aperto no peito, sabe aquela angústia, aquela coisa que está apertando. Muita vontade de comer doce. Eu queria comer muito doce, doce, doce. Que mais? Tudo travou. Tudo travou. O cliente parou de procurar, as coisas pararam de acontecer. Os problemas intestinais, espinha, autossabotagem. Eu comecei a me autossabotar em tudo. Alguém me chamava, Raquel, vamos fazer uma palestra, vou ter uma reunião aqui. E eu falava, hoje não dá, e arrumava uma desculpa. Eu comecei a me sabotar em tudo. Então, assim, esses foram alguns dos relatos de catarse que eu fui tendo. E aí eu não conseguia ver. E eu falei, gente, mas que absurdo. E aí pensando, esse CD não tá resolvendo nada, eu pus o CD, não tá acontecendo nada, só aconteceu coisa ruim. Aí que eu fui começar a entender. Está acontecendo tudo. Só que eu estou limpando. Não tem como você colocar água limpa num jarro que tá com água suja e que tá sujo. Então, primeiro você tem que limpar, primeiro tem que soltar. E uma das coisas que eu pedi na minha ressonância foi essa questão de limpar a crença, sabotagem, pedir questão de autoestima, pedir tudo isso. Então, eu entendi que isso tudo é limpeza. E aí, quando eu entendi que é limpeza, aí eu respirei, aí eu relaxei, aí eu soltei, aceitei e comecei a falar, ok, ansiedade, ok, aperto no peito, eu sei que é limpeza, então eu aceito você, eu entendo você e eu vou respeitar. Ok, eu quero dormir, então eu vou dormir, sono, vamos dormir, eu sei que é limpeza e eu vou aceitar. E aí eu acordava e isso foi melhorando um pouco a situação, foi melhorando um pouco as coisas. E eu também comecei a ver vídeos, né, sobre
meditação. Eu comecei a meditar mais, eu comecei a entrar mais em conexão com a minha centelha, entrar mais em conexão com o eu superior. E aí eu comecei a ter outras situações que foram me ajudando, que foram me conduzindo. E uma coisa ainda não parou, tá? Mas uma coisa que eu posso falar é o seguinte: faz mais ou menos uma semana que eu acordei diferente. Eu acordei com vontade de fazer, com vontade de mudar. E aí eu entendo que já é a segunda, né, um segundo momento aí de pelo menos sair daquele casulo que eu tava me fechando, daquela coisa assim fechada. E aí as coisas, é como se as coisas começassem a voltar a fluir novamente. Então o recado que eu queria deixar para você é esse, gente. Tenha um caderno ou faça vídeos, mas começa a anotar tudo que é diferente. Não quer dizer que tudo na vida da gente é catarse, não é isso. Mas se você está nesse período de autoconhecimento, começa a entender por que está acontecendo com você coisa que não acontecia, coisa que e que está demais e que você não tem explicação. Aí você vai começar a ter as suas respostas. E não desista, não desista. Não é fácil, mas não desista. Então eu queria deixar esse recado, queria deixar esse vídeo, compartilhar com você esse vídeo que também está passando por esse momento aí de ressonância e que não está tudo fluindo lindamente como muitas pessoas, né, acontece, como acontece para muitas pessoas. Eu vou gravar outros vídeos contando outras coisas que aconteceram, uns insights que eu tive, alguns outros processos, mas nesse primeiro vídeo eu queria compartilhar mesmo tudo de ruim que foi acontecendo com esse primeiro vídeo, que eu quase cheguei a desistir, mas depois eu entendi que era catarse, e quando eu entendi que era catarse, ficou mais suave, ficou mais fácil continuar, porque aí eu entendi, é um momento, vai passar, eu preciso desse momento e vai passar. Então a gente precisa limpar, né? A gente precisa, não foi isso que eu pedi, então tá limpando. Então se tá limpando, eu vou respeitar, vou aceitar e eu vou gravar outro vídeo. Se fez sentido para você, se você também tá passando por isso, deixe o seu comentário, comente, me dê aí a sua opinião, fala também se você também passa por isso, se você já passou e resolveu, quanto tempo, o que que aconteceu. Mas vamos aí todo mundo junto, todos ressonantes aí, compartilhar os seus depoimentos, os seus vídeos, para um ajudar e agregar valor ao outro. Porque eu acredito que quando a gente compartilha, primeiro a gente se ajuda, porque quando eu compartilho, vocês vão comentar e vão me ajudar também. E eu também estou ajudando outras pessoas que às vezes estão passando por catarse e não entende que é catarse, tá bom? Muito obrigado para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!